Infelizmente, para as notícias da polícia também, um caso de um adolescente em Santa Bárbara, infelizmente, nesse dia, inclusive, eu, ao ver o jornal, comentei com uma pessoa, tem 3 notícias de violência, assim, absurda, em Santa Bárbara. Uma delas, destaque na capa do jornal aqui, falando aí da menina que deu à luz e, pelo que foi divulgado, matou o próprio filho, né? Danado. Também destaque aqui para o assalto, né? Adolescentes roubaram 97 mil no supermercado, no bairro Praia, e foram presos, né, 20 minutos depois, felizmente. Valério, a base que vai disputar o Mineiro, sairá do jogo treino, no caso jornal de terça, falando do jogo que seria quarta. Transporte coletivo, há uma discussão aí também sobre a retirada do micro-ônibus que atende as pessoas com deficiência, pela Cisne, né, com agendamento, né, que não é simplesmente a linha regular. Qual que é a discussão? Como todos os ônibus das linhas regulares, né, os ônibus que circulam atendendo aí os passageiros em geral, já estariam adaptados com a possibilidade de atender o deficiente, há uma discussão se esse ônibus que é agendado para atender o deficiente seria mantido ou não. A informação que está aqui é que a empresa afirma que não há previsão de esse ônibus ser retirado repentinamente, sem uma organização. E do pessoal que está cobrando a informação, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a colocação que em alguns pontos de parada não estão adequados, né? Pontos de ônibus não estão adequados aí para a pessoa entrar no ônibus comum, por exemplo, com cadeira, né? Então, precisa de ter esse atendimento mantido para que essas pessoas possam ser atendidas fora dos pontos de ônibus, né? Na casa, em outro lugar. No jornal de quarta-feira, destaque mais uma vez para a questão dos sem-teto, né? O prefeito Damon diz que apartamentos serão entregues em até 45 dias para aqueles moradores que tiverem o direito aí de serem beneficiados de acordo com os critérios que estão sendo discutidos pela Prefeitura, pela Caixa Econômica e outros órgãos. Vereadores se reúnem, também relacionado de novo à questão do transporte coletivo, vereadores se reúnem com o chefe do gabinete, Edilson Lopes, para discutir sobre a concessão de meio passe, que parece que seria a partir do ano que vem, né? E mais uma notícia, um comentário aqui na capa, inclusive, sobre a violência lá em Santa Bárbara, infelizmente. Jornal de quinta-feira, destaca então essa reunião que aconteceu aí com Edilson Lopes, vereadores, líderes da comunidade, estudantes. Meio passe deve começar em fevereiro. A reunião do prefeito Damon com vereadores, com líderes comunitários, com o chefe de gabinete, com vários representantes aí, inclusive do Conselho Municipal de Trânsito, teria ficado acertado um prazo de 6 meses para o município adequar a lei do meio passe à realidade atual de Itabira, colocar então em funcionamento a partir do ano que vem, início do ano, fevereiro, certo? Após o jogo treino, que ficou no empate de 0-0, né? O técnico do Valério decidiu dispensar alguns atletas e está correndo aí atrás de novos, né? Os integrantes do movimento chamado aí de Sem Teto alguns integrantes abandonaram a comissão, o movimento rachou, segundo a manchete do jornal, integrantes abandonam a comissão e movimento racha. Então houve uma divisão interna aí do movimento e o pessoal foi saindo aí aos poucos, né, da frente da prefeitura e da ação social. Lucro da Vale caiu 84% no primeiro trimestre, mas observe bem, caiu o lucro continua existindo, tá? Quase 1 bi de reais, né? Quase 1 bilhão de reais em um trimestre, tá? Nesse segundo trimestre desse ano. Também destaque para a abertura da Expoíta, que aconteceu na quarta-feira, jornal de quinta, né? E discussão aí dos vereadores Hilton Magalhães e Marcela e Geraldo Turrinha, reunindo aí com representantes da Anatel em Belo Horizonte para discutir a questão dos serviços de telefonia móvel em Itabira. A reunião foi em Belo Horizonte. Na sexta-feira, destaque para o possível reajuste nas contas do SAI, conta de água. Então aqui, tarifa de água pode subir em Itabira. O SAI pediu aí a ARSAI, que é a agência que regula os serviços de água e esgoto,
um reajuste de 9,7%, quase 10%, né, em relação ao ano anterior, apesar do relatório da ARSAI apontar equilíbrio financeiro nas contas da autarquia Itabirana. O diretor-presidente, né, do SAI pediu um aumento de quase 10%, então está sendo discutido entre o SAI e a ARSAI, e seria para garantir alguns investimentos que estão previstos aí a serem feitos no serviço de água e esgoto em Itabira. Aqui a foto da prédio da prefeitura sem as barracas e destaque, né? Fim do protesto, sem teto, abandona a entrada da prefeitura. E mostrando aqui também o problema de bocas de lobo quebradas aí dentro em alguns locais de Itabira, principalmente aí na avenida, Rua Gamileira, bairro Machado, tá? E o jornal de hoje, sábado, esse aqui destaca mais uma vez a questão do transporte coletivo com o seguinte título: Damon quer uma auditoria em contas da CISM para decidir sobre aumento. Segundo o vereador Solimar, a Transita propôs a possibilidade do preço da passagem aumentar para R$ 3,17, mas a tendência é que o prefeito barre qualquer reajuste nesse momento, porque há uma discussão sobre a planilha que foi apresentada, ou as planilhas, porque os dados praticamente são dados da própria empresa, mesmo a planilha da Transita baseada em dados da empresa, não há uma outra fonte de informações para avaliar isso, então essa planilha pode ser rediscutida, revista, de forma que não tenha que haver esse aumento aí. No caso aí, da empresa pediu 3,24, né, que está na manchete da outra semana, a Transita propôs aí até 3,17, tá? Então está a discussão em andamento. Destaque aqui no jornal de hoje também para a Superintendência da Fundação Cultural de Itabira, sobre a conferência que aconteceu ontem, da Conferência Municipal de Cultura. O superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Marconi Drummond, afirmou que uma das propostas da Fundação, né, é mapear a cultura de Itabira, fazer um levantamento de todas as manifestações, todos os grupos culturais, para que seja feito, gerado aí um banco de dados sobre as atividades culturais de Itabira e em seguida fazer um planejamento, fazer uma organização melhor dos serviços oferecidos aí pela própria fundação, pelos outros órgãos da prefeitura, em apoio à área da cultura. Ok? Então tá aí o resumo da semana. A gente vai então com essa informação, fechando aí o programa de hoje, 10 horas 5 minutinhos, né? Manda um abraço aí para todo mundo. Lembramos aí, vamos fechar com a música aí do Máfia NVS. Então fechamos aqui. Sim, o Heitor lembrando aqui, a gente reforçando aí os eventos, principalmente desse fim de semana, nós falamos vários aí. Então vamos lembrar aqui, Dia dos Pais amanhã, né? Expoíta terminando amanhã, e amanhã também, segundo domingo legal no Parque Bela Camp, começando aí às 8 da manhã com o torneio de futebol de salão, às 13 pipoca, geladinho e cama elástica para as crianças, às 14 shows infantis, às 15 roda de samba com grupos samba e companhia. Segundo domingo legal do Parque Bela Camp. Com essa, um abraço para todo mundo, até semana que vem, tchau, tchau.